Oiê, paz. Uh. E aí, hoje eu tô um pouco empolgado porque a gente vai começar a falar sobre as seitas do tempo que contextualizaram a história das escrituras, né, de nosso mestre Jesus. E é uma das seitas que eu mais acho legal, chama-se seita, né? A gente vai começar um pouco quanto ela e vai ser um bocado, cara. Porque eu já falando que não gosto, falo muito, imagina falar pouco. E hoje eu tô aqui como, vez ou outra me ponho, coloco um forro assim de uns véus brancos aqui, ó, branco e tal. E hoje vai saber a justificativa do porquê eu gosto de tanto vestir branco. Ou quando eu não coloco o véu, eu tô realmente só com as roupas brancas e tal. Embora isso lembre algumas outras religiões, eu uso comumente branco, eu coloco mantos brancos sobre meu corpo em homenagem a uma seita. Vê que interessante. Uma seita muito importante até. Que eu acho muito interessante e bonitinha. Né? E a gente vai falar dela hoje. A seita dos essênios. Né? Então, fique com a intro do canal e prepare um cafezinho. Veja, é importante falar agora aqui, a gente vai conversar sobre, comumente ao longo do canal a gente vai falar sobre as seitas em redor do cristianismo, como elas influenciaram ou não influenciaram, de forma negativa ou de forma positiva, né? E se o cristianismo teve fundamento, ele surgiu do nada, brotou flutuantemente e foi-se adiante, né? E entendendo isso, com o melhor contexto das seitas e tal, a gente vai saber o lado histórico realmente, o lado onde o cristianismo deixou suas pegadas, as coisas que ele tateou e as coisas que ele usou. E se vamos falar dos fariseus, muito importante falar deles também, falar dos saduceus, dos herodianos, dos nicolaítas, tem mais, até do gnosticismo. Temos que falar da seita essênica, que a gente deve considerar até um pouco mais do que as outras, né? Então vamos falar dela. Eu vou pegar arrego num próprio estudo meu aqui, que eu deixei salvo numa antiga página minha, sobre essa seita, apresentando essa seita, certo? Eita Jesus. Então vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre essa seita de suma importância. Vocês vão entender agora do porquê eu gosto tanto do branco, ou porquê de colocar mantos de brancos e tal. Porque esse aspecto mais eremita e mondista que eu gosto de aderir pro lado da minha fé. Vamos lá. Os essênios e Sim constituíram um grupo asceta apocalíptico messiânico do movimento judaico antigo que foi fundado em meados do segundo século a.C. e foram dizimados no ano 68 com a destruição de seus assentamentos, quase que não sai, em Qumran. O movimento já foi mencionado por autores antigos. Atualmente, tem-se
despertado o interesse pelo grupo após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto e do levantamento arqueológico de Qumran. Interessante, né? Eles foram dizimados lá para o ano 68, se diz isso, né? Provavelmente não foram dizimados. Eu tenho uma tese até meio particular com isso, realmente com tentáculos históricos e com análise da própria escritura, para onde é que eles foram. Mas eu acho que dizimado, assim, no termo de dizer assim, dispersado, de acabar com a forma arcaica deles, eu digo arcaica porque vocês vão entender o porquê. Porque eu acho que depois dessa situação, aqueles que eram adeptos ao essenismo migraram para um pouco do cristianismo. Mas eles deram luz até a própria teologia cristã, né? Judaico, eles eram um bando de judeus e tal. Que já se diz, eles eram ascetas, pessoas que eram livres, mongistas, viviam com o necessário, com o pouco, né? E por um lado religioso tentava se desconectar a certa medida com aquela materialidade, com a corrupção do mundo e tal. E eles viviam em vidas mais simples, no deserto, em meditações das escrituras, com as escrituras, copiando os textos e tal e tal. Então eu vou lendo o texto aqui e vou pincelando um pouco mais. Provavelmente o dizimar desse grupo, pro lado mais original dele, que é o lado dos essênios, né? Ele foi dizimado provavelmente no ano 68 ou no ano 70, ou no ano 77, 75. Sabe-se de pouca resistência ainda, sabe-se se o grupo tentou sobreviver às escondidas, né? Derraigou-se, né? Porque antigamente se dizia dizimar no lance de limpar a todos, mas antigamente muitas pessoas, por estratégias assim, ficavam nessa involuviedade, né? Indo para um lado para o outro, se espalhando e tal, etc, para não ser pego. E os documentos de Qumran, um achado arqueológico que a gente teve, né, dos documentos de Qumran, elucida muito sobre a doutrina e a biblioteca essênica. Se a gente já tinha algum problema, entre aspas, não problema, sobre a relatividade do cânon antigo para os judeus, hoje em dia a gente tem um cânon do farisaísmo rabinático, ou seja, da galera que crucificou a Jesus. E esses caras, possivelmente os essênios, foi a galera que mais deu prepulsor ao próprio Cristo, que ajudou a Jesus em sua carreira. Por quê? Eu digo isso. Mais à frente irei dizer, né? A gente, ao invés de ter esse cânon deles, possivelmente seria mais fácil, né, a ideia da aceitação do livro enoquiano, né? A ideia de mais livros, a gente encontra, por exemplo, lá, além dos livros que fazem menção às escrituras que a gente já tem, o livro do cânon que a gente tem hoje, temos o livro de Enoque, temos o livro dos gigantes e outros restos, né, que ainda não foram possivelmente traduzidos e tal, ou destrinchados acerca do que era, que prova que talvez o cânon ou o conteúdo da biblioteca dos essênios era ainda mais vasto do que o dos fariseus, né? E os fariseus não tinham como sagrado aquilo que os essênios tinham. E os saduceus não tinham como sagrado aquilo que os fariseus tinham. Porque os saduceus queriam só os cinco livros da lei, a Torá, né? Enquanto os fariseus tinham Tanar. Enquanto os essênios tinham Tanar, mais livros deuterocanônicos da tradição, que era o livro de Enoque. Possivelmente, cara, eu vou arriscar um pouco. Possivelmente, os essênios seriam os responsáveis pelo qual chegou a tradição da igreja tardia entre aspas, não é tão tardia, né? Da igreja primitiva entre os livros deuterocanônicos, quanto a Tobias, a Judite e tal, possivelmente essa herança cujo qual a patrística faz menção a livros que, dentro da tradição rabinata farisaica, né, não faria sentido estar ali, e eles falam com tanto apreço. Hoje em dia a gente mete o pau também, a gente repete a tradição farisaica, quase. Eu chamo de tradição farisaica porque o rabinato realmente vem dessa herdade, mais para essa herdade das tradições e tal. Não sei se a gente tem muito da tradição sadusaica hoje em dia da parte da tradição judaica que sobreviveu, né? Então, a gente vê que
havia uma certa diferença entre as seitas, até pelas suas estruturas de pergaminho e seus modos de vivência. Enquanto os judeus fariseus estavam em Jerusalém, não somente em Jerusalém, mas cuidando da parte mais na linha de frente da responsabilidade política do templo, os essênios até talvez usassem templo parcialmente, mas eles mostram substancialmente que Jerusalém, aquele templo ali, não estava em seu potencial, ou ele era mesmo até mesmo contaminado pela presença pagã, pela estrutura infiel de Israel, por causa da presença pagã também, porque não vive plenamente a revelação da lei que eles tinham. A revelação da lei era bem mais pessoal para os essênios, né? Era pessoal a coisa da lei, e aí você tinha que cumprir com o coração. Vai lembrar um pouco do ensinamento de Jesus. Para os fariseus ainda era aquela coisa mais sistemática, mais obral, né? Vindo da obra e tal. E assim ia ficar, né? Então a gente vê os judeus que estão tão lá em Jerusalém, que estão agarrados à política do templo e tal, etc. E outros que poderiam até estar, mais ou menos, ter representações ali perto do templo, mais ou menos, né? Mas que eles viviam no deserto para não se contaminar com Jerusalém. Então a distinta situação aqui, e possivelmente, tinha uma rixa entre os essênios, fariseus e saduceus. Mas parece que os saduceus não implicavam tanto com os essênios. Isso eu vou explicar a possibilidade, ao meu ver, o porquê. Porque os fariseus não acreditavam em pós-vida. Os fariseus não acreditavam em anjos. Eu depois vou explicar do porquê os fariseus possivelmente não acreditavam nisso. Não acreditavam em muitas coisas que vêm do elemento místico, que vêm possivelmente do desenvolvimento pós-exílio babilônico. Possivelmente. Né? Então os fariseus diziam assim, os profetas, etc, etc, têm dedo mudado nisso. A gente nem sempre creu nisso. Então a gente não crê em algumas coisas que vocês mexeram, ou não é a produção santa de Moisés, que o livro de Moisés não teve preocupação em falar do futuro, não teve preocupação em falar de vida, de pós-vida. Ele é suficiente, e é o tempo todinho o próprio Pentateuco se expressando de que aquilo era o basáltico e suficiente para se reeleger a vida. Mas depois eu falo um pouco mais sobre os saduceus. O que eu quero dizer é que talvez por essa prática mais, os essênios tinham muito o reino de Deus é aqui e agora, mesmo que eles criam na ressurreição, num pós-vida, né? e etc. E os fariseus, eles acreditavam que só tinham hoje, e os essênios levavam a sério hoje, literalmente. A gente vai ter até ver no ensinamento de Jesus, um dia de cada vez, né? Para você não danificar hoje por coisas do passado ou coisas do futuro. Né, você vai ver que jogar as coisas numa preposição, num pressuposto do que será o futuro é negligência, segundo Jesus, né? E você deve fazer agora o que é certo. A gente vai ver na tradição da carta de Tiago também. Então a gente vai ver essa herdade cristã com os elementos da seita essênica, né? Então, enfim, era uma caixa de judeu muito interessante, né? Eu gosto de chamar caixa, mas é muito carinhoso realmente, porque aqui no Nordeste aqui a gente gosta de fazer as coisas mais punk rock and roll. Qumran, ruínas da cidade essênia. Etimologia, né? O nome essênio, grego, Essoaioi, meu Deus, é porque não está nas letras gregas, que eu acho que eu leria melhor. Foi uma transliteração já direta, abrupta. Parece se originar a partir da denominação Isiim, expressa por outros, não pelo próprio grupo. Possivelmente. Possivelmente é o quê? A gente os chama de essênios, que vem de Isiim em hebraico, ou Isaim em hebraico. Mas possivelmente esse grupo não tinha nome, mas as pessoas queriam chamar eles de alguma coisa, então relativizava. E um dos nomes mais variáveis para esse grupo, possivelmente arcando com sua perspectiva e doutrina, como a gente achou no documento de Qumran, eles diziam que eles eram a religião, o grupo que preparava um caminho para a vinda do Senhor, para o reino de Deus, etc, etc. Por isso que ele tinha tanta especificidade em tratar a vida e a relação com as coisas nisso, né? Então, os essênios, eles tinham muito essa preocupação. Diziam que queriam abrir o caminho, eles se apropriavam dos termos proféticos que já anunciavam a preeminência da vinda. Por isso que ele é um grupo meio apocalíptico nesse aspecto. Eles viviam coisas que estavam muito ditos para a proximidade do fim,
naquele período. Por isso que eles tentavam se refinar ao máximo. Uma coisa que o cristianismo vai pegar. Né? Então, a gente vai ver que os essênios vai ter essa adequação. E possivelmente ele vai ser chamado de outras coisas, mais ou menos reconhecidos por ali, por homens de branco. A gente vai falar até de algumas pessoas externas à Bíblia que fizeram referência a eles com coisas pejorativas, ao invés de dar um nome como se eles tivessem um nome próprio. Né? Então a gente vai ver que eles vão ser chamados assim, possivelmente para alguns, irmãos de branco do deserto, os de branco do deserto. Possivelmente, para os que mais respeitassem as seitas, eles eram chamados de anjos ou profetas. É uma possibilidade de uns da sua seita, quando subia a algum nível, algum escalão, ser chamados de profetas. Não era tipo mestre, só simplesmente assim tal. Eles eram muito bons também, provavelmente com adivinhações acerca do futuro. Né? Isso parece, Pedro, mas isso é contra o Torá com relação a adivinhar o futuro, etc, etc. A palavra Niviim, em hebraico parece, vem de adivinho, cara. Você não sabia. Mas quando você vê Niviim, que é a palavra para profeta em hebraico, vem de adivinho. Que era bem comum no povo período. Quando Deus fala de adivinhos, é sobre agouros externos àquilo que é proposto pela própria santidade de Deus a Israel. Então, eles eram muito bons com isso e eles acreditavam em algumas coisas que a gente vai falar depois, que vai pegar também uma coisa bem parecida com o próprio cristianismo e com o que o próprio Jesus vai ensinar. Né? Então, a gente vai continuar falando desse aqui. Eles eram chamados como os irmãos de brancos do deserto, como eu já falei. Eles possivelmente eram chamados da seita que prepara o caminho ou seita do caminho. Aí você vai lembrar de uma questão que pode ligar diretamente ao cristianismo primitivo, a essa seita. Né? Que Paulo vai falar, porque vocês dizem que nós somos a seita do caminho, nesse aspecto, tá entendendo? Então, ou era porque a galera confundia por ser muito parecido com o essenismo, porque o alicerce cristão do cristianismo era o essenismo, de certa forma, por mais que desenvolvesse a parte a posteriori, mas de início era assim, tá entendendo? E eles eram possivelmente conhecidos como a seita do caminho justamente por esse bordão que eles queriam carregar em si, né? Quando eles entravam profetas, eles tinham para preparar o próprio povo deles e tal. Que eles eram as pessoas que preparavam o caminho, segundo o dito do profeta. Eles incorporavam isso. Isso está nos próprios documentos achados em Qumran e tal. E é uma seita que surgiu meados 200 anos antes de Cristo, pouco mais, pouco menos, ou tanto mais, tanto menos. Provavelmente tanto mais, se for considerar a revolta dos Macabeus, etc, etc. E tal. Né? A gente vai continuar aqui falando sobre a etimologia, né? E sim, não pelo próprio grupo. O termo é derivado aparentemente a partir da Síria, Assai ou Essanoi. E este do aramaico. Vê? Hassaja, nada a ver, bicho, fica muito mais, cada vez que você vai entrando na língua fica mais diferente ainda. Hassaja, que é igual a piedoso, né? Os essênios ainda irão descrever como Yahad, o que significa união, comunidade ou fraternidade nesse aspecto, e finalmente por essene no latim. Enfim, vai tendo essa transcrição sobre o nome dele e tal, sempre associando a irmandade, a comunidade. Na verdade, até é possível que o conceito de comunhão já era bem desenvolvido maturamente neles antes de entrar no próprio cristianismo. Antes de você oferecer a oferta altar a Deus, você tinha que confirmar que você estava inteiramente certo com o seu irmão, porque Deus habitava no verdadeiro culto, na harmonia que você tem com o seu irmão. Isso é uma coisa que Jesus vai ensinar, e eles já tinham isso em si. E finalmente, por exemplo, no latim tal, etc. Também se aceita a forma esseniana para denominá-los, chamá-los de essenianos ou etc. Ou a doutrina esseniana, ou algo do tipo. Dentre as comunidades, tornou-se conhecido a de Qumran em 1955, nas regiões do Qumran, zona árida e quente, próxima ao Mar Morto. Tudo ali perto do Mar Morto, né, velho?
onde foram encontrados jarros com manuscritos que continham documentos, revelações, leis, usos e costumes de uma comunidade de essênios, né? Ou de um grupo judaico, ascetas. Esse aqui já é eu incorporando os essênios já naquela parte ali, por quê? Depois eu digo porque eu incorporo que os documentos de Mar Morto é atribuído ou é relacionado aos essênios. O essênio é transcrito pela primeira vez por Filo e Flávio Josefo, onde citavam uma ordem que havia, uma ordem, eles não dão nome, uma ordem que havia se afastado do judaísmo tradicional por motivos desconhecidos, pois seus costumes se diferenciam em determinados pontos. Iniciaram os seus estudos nos séculos que vão desde o ano 150 a.C. a 70 depois de Cristo. O essenismo foi melhor revelado na história oficial pela descoberta dos famosos manuscritos do Mar Morto, que são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos, né, encontrados em cavernas lá em Qumran. Após décadas de trabalho e controvérsias, a tradução integral dos manuscritos do Mar Morto foi completada em 2002. Dos hábitos comuns do grupo, pode-se dizer que alimentavam-se basicamente de frutas e legumes e que banhavam-se em água como forma de ritual para a purificação espiritual. Isso aqui é bem relativizado, né? Se sabes que talvez, não somente de legumes, mas de peixe. Pera aí. Ou era uma das coisas características deles por causa do jejum, que eles viviam muito de jejum. Mas não quer dizer que eles só comiam isso o tempo inteiro, mas que eles frequentemente aderiam por causa do jejum comer isso, né? Por questão de pureza e tal. Não que eles eram proibidos a comer outras coisas que são permitidas a ser kasher, mas como a necessidade deles de se consagrar ainda mais. Então não é uma coisa que, se você fizesse, estaria fora da comunidade. Não. Né? Se você não fizesse, estaria fora da comunidade. Não era isso. Era que se você quisesse se destacar nesse sentido de busca, de tal, você fazia no tradicional mikveh, que era o banho de purificação, o batismo, e vivia de jejum de comida mais tradicional, né? Mais tradicional não, mais natural, assim, legumes e tal, etc. Lembrando do justo Daniel e possivelmente dentro da tradição até de Yosef, de José. Mas veja, a gente vê que esses essênios realmente não importa a tradição, se eles viviam só de legumes nessa forma e tal. E quando era Pêssar, comia o pão, o vinho no momento de Pêssar, de Páscoa e tal, e os homens faziam serviço de mulheres e tal, etc. Um bocado de coisas assim que os essênios tinham meio que em comum período, mais ou menos. A gente diz que apesar dessas coisas, a gente vê que dentro dessas coisas a gente vê no próprio Evangelho que Jesus fala assim. Jesus, embora ele esteja enviando a galera para os samaritanos ou lugares mais em abertos, ele não estava mandando ainda para os gentios de forma geral. Mandando só para israelitas, que consideravam sua maior parte, possivelmente, as leis kasher, né? Samaritanos, possivelmente, tinha vez ou outra uma burrada e tal, mas eles sabiam possivelmente se comportar diante de uma presença mais judaica, mais tradicional, que não comia comidas impuras e tal. Então, não é muito complicado. Jesus, quando diz para os seus discípulos comer o que pôs à mesa, pode indicar a possibilidade de alguns discípulos dele ter pelo menos uma simpatia com a tradição essênica, já que eles tinham uma seletividade alimentar para a consagração. Tá entendendo? Então eles poderiam realmente comer o que tradicionalmente as comidas kosher em aberto que o judaísmo manda, mas eles poderiam se reservar ainda mais, só se baseando em comer legumes e tal, etc. E para a consagração ainda mais elevada, que era isso que os essênios faziam, ou buscavam, né? E esse negócio de banho, batismo, era uma coisa bem tradicional, universal do judaísmo, quase. Relatórios históricos: durante o domínio da dinastia Asmoneia, os essênios foram perseguidos
Retiraram-se por isso para o deserto, vivendo em comunidade, em espírito, em estrito cumprimento da lei mosaica, bem como dos profetas, né? Pegou os pergaminhos dos profetas e a lei mosaica e foram viver de acordo com isso no deserto. Por quê? É interessante aqui, ó. A Asmoneia foi um período em que o helenismo estava assim, ainda assim, estava sendo resolvido para os judeus estarem com Jerusalém de forma básica, né, voltar a se relacionar, mas ainda havia resíduos dessa situação e os reinos poderiam ainda ser repressores e tal. Os essênios, vendo isso, né, sobre essa perseguição, foram até o deserto e ficaram lá. Não, a gente vai ficar aqui, a gente se separa de lá. Possivelmente os chefes essênios, eles tinham uma linhagem levítica, né, possivelmente, e eles poderiam aderir e fazer proselitismo com pessoas não essênicas, eu acho. Depois eu vou explicar o porquê. Eu acho isso, eu posso estar errado, mas tem uma pequena possibilidade. Por causa da tradição judaica rabínica, que vem da galera de dizer que eles são, na verdade, uma seita pagã. Mas pagã, literalmente, era atribuído a todos aqueles que se relacionavam com pagãos. Mas não é que eles se relacionavam com pagãos nesse sentido de nós vamos virar pagãos também. É porque eles pegavam e incorporavam alguns elementos que poderiam agregar a fé deles sem comprometer aquilo que a fé deles esperava, ou porque eles permitiam que uma pessoa que quisesse se converter, que não fosse do próprio local, adentrasse a própria seita, fazendo os ritos que a seita pede e sendo fiel às leis da seita, né? Então a gente vai continuar aqui. Um dos autores antigos que referenciam os essênios foi Plínio o Velho, que fala sobre um grupo de mulheres sem qualquer amor sexual, sem dinheiro, apenas com trabalhos manuais. Eu não disse que tinha citações externas à Bíblia, pejorativas contra esse grupo, porque eles são chamados de mulheres sem qualquer amor sexual. Primeiro, porque eles faziam atividades que tinha muito pouca presença de mulher, e se tinha era mais separados, porque eles viviam uma lei de castidade muito grande. É uma probabilidade do livro de Apocalipse fazer uma menção a esses principais propulsores do cristianismo, quando eu falo assim, os que estão no deserto vestidos de branco, que não se compiram com mulheres. Sei que é um simbolismo claro, mas é para se referir a Israel, tanto espiritual quanto carnal, e eles fazem parte da Israel carnal e espiritual, porque eles também têm essa expressão de acreditar em estar na nova aliança, e foram precursores que enriqueceram o cristianismo e ajudaram no desenvolvimento do cristianismo. Então há muita probabilidade. Não estou dizendo que eles cumprem aquele número exato lá de Apocalipse, porque aquilo ali é simbolismo místico para compreensão maior e superior. Tá entendendo? Porque eles faziam algumas atividades de mulheres. Vou dar um exemplo. Eles metiam a mão a cozinhar, lavavam roupas, possivelmente, deixa eu ver, sem ajuda de mulheres, porque eles viviam um pouco mais apartados. Os que casavam poderiam viver sua vida de casamento, né, com as suas práticas e tal. Mas não agora entre o grupo dos homens e o grupo das mulheres nesses aspectos e tal. Nem se sabe se em algumas das seitas ou dos grupos eram em todas as corporações essênicas que existiam. Nem se sabe que é só aqui que existia esse grupo asceta. Só no deserto, nas proximidades da Judéia, perto do Mar Morto, no extremo Jordão. Nem se sabe. Nem se sabe, tá entendendo? Poderia ter mais, poderia ter umas comunidades espalhadas por aí, que eles chamavam de comunidades ou grupos da comunhão, ou até mesmo títulos de igreja. Olha que interessante. A gente poderia traduzir muito fácil por igreja também. E por isso que eles tinham essa pejoratividade, porque na época eles faziam o quê? Eles pegavam água no cântaro, carregando na cabeça, que nem as minas, né, as mulheres do período. Se você reparar a atividade de pegar água no poço, você vê sempre uma mulher fazendo no primitivo, né? Mas quando você chega no Evangelho de Jesus, Jesus fala assim: onde a gente vai fazer a ceia? Jesus pede para que procure uma estalagem, possivelmente simpatizante ao essênismo, ou sei lá, possivelmente digo, porque ele fala assim: vocês seguirão um homem que tem um cântaro na cabeça. Isso já era uma indireta, velho, para dizer assim: olha,
Então a pessoa vai lá. E quando Jesus vai celebrar a Páscoa, você vê que ele celebra a Páscoa com pão e vinho. E bendiz o pão e vinho de uma maneira muito legal, que tem já na tradição essênica do que é que o Messias faria. Que ele viria um dia, se sentaria à mesa na Páscoa, juntamente com os seus, e daria uma nova bênção, uma bênção para o pão e o vinho. E essa bênção que Jesus passa é ele mesmo sobre o pão e o vinho, né? E os essênios celebravam comumente assim a Pêssar, com pão e vinho, né? Então, a gente vê esses paralelos incríveis. Ele vai lá, persegue o homem com o cântaro na cabeça, que a gente vê assim, oxe, que sinal é esse? Nenhum, né? Mas para os discípulos tinham, né? Para os discípulos tinham. Ou aquela casa, ou aquela estalagem lá, tinha alguns simpatizantes daquilo que Jesus ensinava, né? Ou, sei lá, mas é muito provavelmente uma ligação com esses caras. Porque quem carregava cântaro, ânforas assim, para tirar água do poço, a não ser que tivesse muita necessidade para a mulher estar doente e tal, era serviços femininos. Por isso esse Plínio, o velho, ele faz essa alusão de homens mulheres sem qualquer amor sexual, sem dinheiro. Porque primeiro eles eram castos, eles faziam votos à castidade e se ofereceram a Deus por inteiro. Eles se viam, Paulo vai dizer uma coisa que é bem parecida, enquanto o judaísmo pregava até a ideia de família e tal, etc, etc, os essênios, eles pregavam a ideia da santidade da família, claro, mas se você quisesse realmente dar o seu todo, como família requer tempo e coisas naturais como recurso, você teria mais fluidez se você fosse solteiro e decidisse viver uma vida totalmente integrada ao reino de Deus. Então, os essênios acreditavam mais ou menos que Paulo dizia naquilo, né? Seria nem bom que o homem tocasse uma mulher, aquelas expressões assim e tal, e eles tinham isso sobre a castidade, né? Mas quando se tinha que casar, tinha que ser santo também o casamento, né? Então eles não tinham esse negócio do amor sexual nesse aspecto. Sem dinheiros e apenas com trabalhos manuais. Eles faziam tudo abruptamente porque eles eram eremitas, eles eram monjistas, eles eram pessoas assim, mais manuais e tal, etc e pá. Que trabalhavam, e eles trabalhavam muito. Quando eles não meditavam, eles estavam trabalhando. Quando eles não estavam transcrevendo a lei, eles estavam trabalhando. Filon de Alexandria, filósofo judeu, um judeu grego, viu a comunidade dos essênios em um contexto mais amplo e, portanto, menciona os essênios com um número de acima de 4.000 homens, ou meados 4.000 homens, que, aí abre as aspas pelo que ele disse, vivem em um grande número de cidades de Judá e aldeias com assentamentos, umas coisas mais fechadas para eles assim, né? Então tá vendo aquela ideia de espalhado e tal? O mesmo número é também mencionado em Flávio Josefo, historiador oficial judeu, que além disso havia passado algum tempo com os essênios, como também entre os saduceus e fariseus. Flávio Josefo andou um pouquinho pelas tradições do período ali. O trabalho de Flávio Josefo parafraseou um pouco mais tarde Hipólito, cerca de 170 e 236, acho que antes de Cristo. Mas aparentemente se baseou em outras fontes, porque descreve o exemplo dos essênios ao jantar, como também relata a visão, como também relata